E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje para apresentar um pouquinho. A gente está começando um projeto aí na comunidade, né? Mais um projeto. Então, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a introdução na área de análise de dados, compartilhar um pouco do que a gente já compartilhou nas outras experiências que a gente teve, e a gente quer recapitular um pouquinho com vocês. Michele Araújo, sou analista de dados no CRM do Banco Next, e faço parte da comunidade Mulheres em Dados, como a ADM e também coordenação da nossa frente de Power BI aqui. Bom, eu sou a Thaisa Fernandes, atuo no universo de dados aí há 5 anos, trabalho na Tech, focado na área financeira, e estou aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Já estou há um tempo ali na parte do squad do Power BI, então aí para ajudar vocês aí a evoluir nessa frente. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tópicos, né, dessa mini aula aí que a gente está gravando. A gente vai primeiro passar ali pela introdução, depois a gente passa pelo mundo dos dados ali, e aí a gente vai avançando um pouquinho mais em BI, que está cada vez mais popularizando, mas afinal o que é, né? Bom, ou BI, que a gente chama, né? Então, quando a gente fala em Business Intelligence, a gente tem duas frentes. Então, eu tenho vários dados, mas o que eu faço com eles? O Business Intelligence é exatamente isso, é transformar os dados em informação, né? Então, hoje a gente pode ter dados brutos, mas de nada adianta aqueles dados disponíveis se a gente não consegue transformar eles em informações. A gente tem a pirâmide aqui do lado, aqui, e a gente mostra que a base ali é dados. Então, cada patamarzinho ali ligando um pouco para a organização. Então, primeiro a gente começa em dados, depois a gente fala que a gente está transformando ele em informações, em conhecimento e inteligência. Falando um pouquinho em BI, né, a gente fala que a nossa base sempre é usada. Então, quando a gente olha aqui nessa pirâmide, do lado direito aqui, a gente traz ali uma seta para cima ali que fala da qualidade. Então, o que adianta a gente ter vários dados e a gente não ter a qualidade dessas informações? Que nada mais é a área do BI, né, o que o BI faz. Então, a gente pega esses dados, transforma em informação, transforma em conhecimento e inteligência. No final, é esse o valor da informação, é esse o valor que a gente vai agregar ao negócio. E aí, falando um pouquinho do universo dos dados, né? Então, a gente fala muito assim, quando chega alguma coisa para a gente, como que a gente trabalha, né? No primeiro momento, o que a gente faz? Primeiro, é saber quais são as perguntas. E, normalmente, a gente vai atrás das respostas. Então, quando a gente tem as perguntas, fica muito mais fácil a gente guiar o nosso trabalho. E aí, quando a gente fala das perguntas, a gente tem duas frentes. A gente tem a quantitativa e a qualitativa. Então, a quantitativa, ela está mais focada em número, é o que a gente consegue mensurar. Então, por exemplo, um valor faturado, ele é um valor quantitativo. Mas, se eu não tiver um contexto daquela informação, aquele quantitativo não é tão funcional para mim. Então, por isso que a gente fala também do qualitativo. E aí, quando a gente fala no qualitativo, a gente traz um contexto daquele número. Então, aqui, né, nesse ponto aqui, a gente traz um pouco o que são dados descritivos, normalmente são perguntas abertas, e é para entender o porquê. Então, ele meio que explica para a gente o porquê que a gente está atrás daquela informação. Muitas vezes é a própria resposta, né? Então, a gente traz esse tema para a gente desmistificar um pouquinho aquela frente do você trabalha com BI, você trabalha com relatório. Não, a gente não trabalha com relatório, a gente não é uma fábrica de relatórios. A gente quer trazer informações através de dados. Então, se a gente tem dados trabalhados e tratados, a gente está gerando valor aos negócios, né? Então, a área de dados é para gerar valor e não é uma fábrica de relatórios. Não é aquele relatório que, eu não sei de onde eu tiro, eu vou fazer um relatório. Não, a gente quer agregar valor ao negócio, né? E aí, dentro dessa frente, a gente tem duas análises, né? A gente tem a análise do passado e do futuro. Então, quando a gente fala em passado, a gente fala muito de dizer o que já aconteceu. Então, por exemplo, vou dar exemplo do faturamento ali, a gente tem outros aqui também elencados, mas eu quero saber quanto eu faturei. Eu estou olhando o passado, então, estou olhando no relatório de receitas, no relatório de vendas. Eu estou sempre olhando o que aconteceu, né? E quando eu falo em futuro, então a gente trabalha com uma previsão de vendas, por exemplo, baseado no que aconteceu no passado, mas a gente consegue olhar um pouco o futuro. Gerenciamento de risco, estimativa de crescimento. Então, a gente tem duas frentes de análise. A gente tem tanto do passado quanto do futuro. E aí, dentro desse contexto de análise de dados, de quais análises a gente pode fazer e tudo mais, a gente tem todo um universo por trás, quando a gente fala, né? Quando a gente traz aquela dashboard no final, que é o que normalmente todo mundo vê, a gente tem todo um universo ali por trás, que é um trabalho maior. Então, a gente tem a coleta dos dados, a gente tem o tratamento dos dados, a visualização, que é o resultado final, que é o que todo mundo vê, mas por trás a gente tem tudo isso. E a visualização, ela não é a entrega final.
Então, eu fiz tudo, extraí tudo, tratei e vou entregar. Está tudo resolvido? Não. Normalmente a gente vai monitorar, a gente vai construir estratégias. Mas o analista de dados constrói estratégia? Às vezes sim. Às vezes a gente precisa entender com o analista de negócio ali também e trazer algumas estratégias para médio e longo prazo da nossa dashboard. Ou, muitas vezes, a gente apoia o analista de negócio. Então, nossa função ali é trabalhar sempre apoiando o analista de negócio ou qualquer um da organização, porque um analista de dados, ele sempre sabe um pouco do negócio também. Bom, dentro desse contexto, a gente fala que a gente tem o DEILA, né? Que nada mais é que, primeiro ponto, a gente define os objetivos. Então, a gente pega e fecha aquele escopo. Quando a gente define as perguntas, normalmente a gente já sabe quais respostas a gente precisa buscar. Então, a gente fecha um escopo de entrega. Porque, como a gente sabe, projetos sem escopo, a gente acaba fazendo milhões de coisas e não entregando nada. Então, a gente acaba definindo ali um objetivo. Depois a gente escolhe as métricas, que são as respostas que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero saber quais foram os maiores clientes desse mês. Aí a gente fala em Power BI, a gente vai trazer um ranking, por exemplo, né? Depois a gente vai identificar as fontes. Então, poxa, da onde vem essas informações? É banco de dados? Eu tenho acesso? Excel? São várias fontes de dados. A gente vai identificar elas e depois a gente vai limpar. Porque a gente sabe que grande parte dos sistemas, a gente tem várias informações de vários lugares, a gente precisa tratar elas e fazer com que elas, fazer uma normalização de dados delas. Então, essa etapa também está incluída ali no nosso trabalho, muitas vezes. E depois, por fim, a gente faz a análise de dados. Então, a gente começa a pegar esses dados e transformar em informação. E aí, a gente parte para a parte da visualização de dados, a gente passa para a parte de validação. O mais importante depois de tratar é a gente validar, a gente bater, quando a gente vai ter dados de referência, normalmente a gente bater com eles, né? Bom, quando a gente fala em pensamento analítico, a gente tem alguns temas aí que estão bem em alta, né? E um deles é o OKR e o KPI, né? Ou nada mais é ali, que são os objetivos e chaves de resultado e os indicadores de performance. Bom, esses são termos em inglês, né? KPI e OKR. Basicamente, o OKR, ele fala um pouco sobre a visão macro do negócio e o KPI, ele diz um pouco individual. Pode ser por individual mesmo, por pessoa, ou pode ser por setor. Então, normalmente o KPI e o OKR, eles andam em conjunto, porque como a gente tem uma meta macro, né, a gente vai caminhar junto, mas não necessariamente eles são 100% dependentes. A gente pode ter metas de KPIs que levam, uma junção delas levam ao OKR. Né? De qualquer forma, são indicadores ali para nos orientar e nos permitir. Normalmente, KPI tem métodos e tudo mais. Então, eles acabam orientando a unidade inteira, né, ao objetivo proposto pela organização. E aí a gente fala um pouco, como que eu posso me diferenciar no mercado? Poxa, eu sou analista, tem muitos fatores. Aqui a gente fala um pouquinho deles, né, de alguns, mas é um trabalho contínuo, é um estudo contínuo trabalhar com análise de dados. O primeiro passo, que a gente sempre comenta nas conversas que a gente tem ali no nosso squad, ali no staff, ali, a gente fala muito do senso crítico, porque muitas vezes, quando a gente começa a entregar as coisas, tudo se torna urgente. Então, a gente precisa entender o que é relevante. A gente está se tornando uma fábrica de relatórios ou a gente está dando valor para a empresa? A gente está entregando dados que geram valor para a empresa, né? Quando a gente fala isso, a gente está focando em soluções. Então, muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo, mas quanto a gente entrega de valor para a organização? O quanto a gente está conseguindo extrair daqueles dados ali e ajudar no direcionamento da empresa? Então, isso tudo, a gente olhando um todo, a gente acaba falando assim, poxa, se a gente tiver clareza do que e do porquê, fica mais fácil priorizar, entregar soluções com qualidade. Então, a gente tem que ter um olhar além, a gente tem que ter um olhar do todo quando a gente pensa em análise de dados, né? Um analista de dados, ele trabalha muito junto com o negócio. Dificilmente você vai ter um analista de dados que ele não conhece do negócio. Ele pode não conhecer tudo, porque a gente nunca conhece, mas é o que eu sempre brinco com as meninas, a gente sempre conversa. A gente não precisa saber tudo, porque a gente não vai saber tudo. Mas a gente precisa saber com quem falar ou quais referências a gente buscar. Então, essa é a chave. Né? Bom, e aí a gente vai entrar um pouquinho num assunto meio polêmico aí sobre as carreiras, né, que a gente tem. É um assunto que depende muito da organização, a gente sabe que cada organização tem o seu conceito, mas isso aqui é um conceito um pouco geral que a gente traz. Então, a gente traz uma linha ali do tech para analítica. Né? Então, no tech, a gente tem os data engineers ali, que eles são responsáveis pela estrutura de dados. Então, por que eles são mais próximos do tech? Porque eles fazem a parte da modelagem.
Ah, mas o analista de dados não vai fazer modelagem? Às vezes vai, dependendo da área que você vai atuar, da empresa que você vai trabalhar, da cultura de dados, às vezes você vai. Mas quando tem o Data Engineer, basicamente a função dele é trabalhar com a estrutura dos dados. Depois a gente tem o Machine Learning Engineer, que ele também mexe com estrutura de dados, mas mais voltado para o aprendizado de máquina e sistema de inteligência artificial. Isso daí, normalmente, para empresas que já têm uma certa cultura de dados aí, né? Depois a gente tem o Data Science, que ele fica um pouquinho no meio ali, Tech e Analytics, né? Que ele vai desenvolver modelos preditivos. Então, ele trabalha bastante voltado com Tech, né? Que é a parte de linguagens e tudo mais, mas ele também precisa de Analytics. Lembrando que nenhum anula o outro. Ah, o Data Engineer ele não sabe Analytics? Normalmente ele vai saber sim, porque como ele vai extrair e modelar sem saber o Analytics, né? Mas ele é mais próximo do Tech. Pelo menos essa é a nossa visão aqui, né? Depois a gente tem o Data Analyst, que ele trabalha com apoio ao negócio. Ou seja, eu tenho dados e eu consigo apoiar, eu conheço do negócio, eu tenho os dados em mãos e eu consigo desenvolver visões e trabalhar dentro da minha extração de dados, que provavelmente o Data Engineer vai liberar. Dentro do meu conhecimento técnico, eu consigo ajudar a área de negócio, então eu consigo apoiar a área de negócio, né? E aí, depois a gente tem o Business Intelligence Analyst, né? O que ele faz? Muitas vezes ele pega aqueles dados que o Data Analyst liberou para ele e ele consegue trabalhar na parte de tomada de decisões. Ah, essas profissões, uma substitui a outra, ou uma existe dependente da outra, depende muito do contexto. Tem empresas que a gente vai ter um BI Analyst ali, que ele vai trabalhar como Data Analyst também. Então, tudo vai variar, tudo vai depender do contexto. Aqui a gente só quis trazer um pouco dos termos que a gente ouve e o que a gente, buscando no mercado, o que a gente entende que cada área faz mais, né? Então, normalmente um Data Analyst, ele trabalha mais com os dados, né? Ele trabalha um pouco mais com a parte técnica, e um BI Analyst, ele acaba trabalhando mais com os dados já prontos, né? Para trabalhar ali com a área de negócio e criar planos de ações. Ele normalmente é aquele cara que vai falar assim, olha, a meta não foi atingida, o que a gente precisa fazer para atingir? Poxa, vamos melhorar tal indicador? Nossa, vamos trabalhar no desenvolvimento de um novo indicador? Ele normalmente dá essas coordenadas quando a gente tem esse papel na empresa. E aí, já passando um pouquinho ali próximo de finalizar ali para passar para mim, a gente vai falar um pouquinho da arquitetura, né? Então, quando eu falo em BI, a gente tem todo um ecossistema ali que passa por BI. Então, quando a gente entrega aquela dashboard bonitinha para o nosso usuário, a gente passa ali pela parte de extração de dados, né? Então, ela pode ter várias fontes, aqui olhando no lado esquerdo. A gente trouxe o exemplo da AWS, do Oracle, CSV ou qualquer outra fonte. Então, a gente vai extrair os dados, a gente vai transformar e fazer o carregamento dos dados, que é a famosa TAPO do ETL. Tem também o ELT, que o pessoal tem usado bastante, né? Que é extração, carregamento e transformação. Tem o ELTL, que é extração, carregamento, transformação e carregamento. E, de qualquer forma, normalmente a gente armazena isso num DW, ou num Data Mart ou no Staging. Qual é a diferença, tá? Vou passar rápido para vocês, só para a gente trabalhar um pouquinho nesse contexto. Mas o DW é quando a gente armazena conta de dimensões e fatos, né? Então, ele é um banco mais estruturado para dados. O Datamart, ele continua armazenando dimensões e fatos, mas a gente acaba liberando segmentos. Então, por exemplo, a Mia do comercial, ela vai ter acesso às dimensões e fatos do comercial. A Isa do RH, a Isa vai ter acesso às dimensões e fatos do RH, né? E aí o stage normalmente é um ambiente mais frio, onde a gente acaba trazendo dados brutos para uso. Normalmente o stage a gente usa muito no ELTL, né? Que daí é o load, o extract load, a gente acaba optando por usar o stage. E no final de tudo a gente conecta uma dashboard, a gente conecta um Power BI, né? A essa ferramenta de banco de dados que a gente tem intermediária ali, que normalmente ela tem estrutura de dimensões e fatos, facilitando a modelagem, tornando mais dinâmico ali. E nesse caso, né, a gente está trazendo o caso do Power BI. Então, no final, a gente vai acabar usando o Power BI como visualização de dados. E o Power BI vai fazer parte de todo esse ecossistema. Nesse case que a gente vai trabalhar com vocês, a gente não vai trabalhar com banco, né? A gente vai trabalhar com planilhas e tudo mais. Bom, e aí falando um pouquinho, né, das principais ferramentas, a gente falou um pouco do Power BI, que é o nosso foco nesse projeto, mas vamos passar um pouquinho também, contextualizando um pouco sobre outras, né. Aqui a gente trouxe 3 principais para a DataVis. A gente sabe que tem outras, tem Metabase e tem outras aí no mercado, mas a gente trouxe as 3 ali do Gartner também, seguindo um pouco, né. Então, aqui do Power BI, ele já é um pouco mais famoso, todo mundo acaba conhecendo ele. Ele permite uma visão 360 graus de métricas, ele permite atualização em tempo real, ele tem a flexibilidade
conseguir visualizar em diferentes dispositivos, assim como o Tableau, né? O ganho do Power BI é porque, como ele é uma ferramenta do Microsoft, na verdade, né, do Excel ali, ele acaba tendo um ambiente mais familiar, então a gente acaba conseguindo aprender assim, com mais facilidade. Tem o Data Studio, qual é o benefício do Data Studio? Para quem trabalha com o G Suite, ele é gratuito, ele aceita as planilhas do Google, assim, facilmente para utilizar. Para quem usa Google Analytics, a gente consegue fazer os plugins ali no Data Studio, então facilita bastante. E ele pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Então, a gente, de certa forma, não tem um custo e a gente consegue compartilhar, ao contrário do Power BI, que daí a gente já tem um custo, né? Que a Misa fala mais para frente ali como funciona. A gente tem o Tableau, que é outra ferramenta bem concorrente aí, que ela perde um pouco, talvez, que ela ainda não é tão não tem tanto mercado comparado, né, com o Power BI, por exemplo, é mais por conta do custo, porque ela é uma ferramenta muito fácil de usar, é uma ferramenta muito robusta, ela tem baixa curva de aprendizagem, mas o custo dela ainda é um pouco elevado e por isso que a gente ainda não encontra tantas empresas trabalhando com ela. E aí a gente fala um pouquinho de ferramenta de ETL, só para entrar um pouquinho no contexto. Então, a gente tem o Pentaho, que é uma ferramenta que faz extração, transformação e carregamento. A gente tem o Python, que a gente consegue, né, trabalhar com Python ali, com as bibliotecas do Python, para fazer isso. A gente tem o DBT, que a linguagem dele é o SQL, então a gente consegue extrair pelo DBT. A gente consegue extrair por SQL próprio, então a gente consegue ali fazer um extraction transform ali através de algumas funções que a gente tem, dependendo do nosso banco de dados. E a gente tem o Data Factor também, que a gente não colocou ali, mas é uma das opções que a gente tem no mercado. E, meu, a gente tem várias outras aí disponíveis no mercado para ETL. Bom, e aí um pouco, né, para finalizar um pouco com vocês, no final, tá, falamos bastante sobre o analista de dados e sobre o projeto, mas qual vai ser o nosso entregável nesse projeto, né? Qual é o entregável para o analista de dados? Basicamente, é mapear as métricas, é entender os indicadores e criar as dashboards. Basicamente porque a gente viu que a gente tem um longo caminho para percorrer para conseguir chegar nessas dashes aí. Mas no final disso tudo, quando a gente olha com o olhar de analista de dados, a gente sabe que cada número daquele ali é uma métrica e que cada gráfico, cada indicador que a gente tem ali, seja tabela, cada tabela, né, a gente tem um indicador ali. Então, nosso entregável é isso no final. É entregar o valor ao negócio. É para que qualquer diretor, gerente ou qualquer pessoa que precise monitorar o negócio ele consiga ter essa visão de para onde ir, né? Como falado anteriormente pela Thaisa, nossa ferramenta de BI escolhida para o projeto aqui na comunidade é o Power BI, e é o que nós vamos imergir um pouquinho no mundo. Por que Power BI? Primeiramente, ele é uma ferramenta da Microsoft que aí está bem grande no ramo da informática. Além do próprio Power BI, tem várias outras ferramentas dentro dele e que todas se conectam de alguma forma, o que faz muito sentido para complementar também toda a visualização que for sendo feita, toda a análise de dados que for sendo criada. Muitas características, e possibilidade de integração com fontes de dados, o Power BI consegue se conectar a uma planilha de Excel, a um CSV, a um site, a uma rede social, a um aplicativo, e tantas outras conexões que podem surgir com o tempo, mas essas são umas das mais comuns utilizadas, além do próprio banco de dados, e de uma query de SQL em SQL ou Python, ou até o próprio R. No próprio Power BI também existe a criação dos dashboards e os relatórios, onde é feita toda a criação da parte visual, já trabalhando ali um pouco com cores, com aplicações, recursos visuais, e também combinados às métricas criadas, para facilitar nos KPIs, como foi dito ali pela Thaisa antes, para guiar no negócio, para geração de insight, de tomada de decisão, tudo isso é feito no Power BI Desktop, que é uma versão grátis que pode ser baixada em qualquer loja de aplicativos, mas o Power BI também está disponível em versão de tablet e smartphone, além da versão online, que é onde são publicados todos os dashboards, que é o Power BI Services.
Ele, além de ter essas métricas atualizadas em tempo real, tem também a forma de importação, em que basta atualização de dados e também, assim que a base de dados atualizar, ele também será atualizado. Sobre um pouquinho mais o Power BI, o que é ele? Nada mais é que um conjunto de recursos, que formam ele. Ele foi criado em julho de 2015, onde teve esse agrupamento de recursos que antes, estavam de forma individual, sendo acopladas dentro do Excel. Tudo começou com o primeiro Power, que é o Power, Pivot, depois veio o Power Query e, por fim, o Power View. O Power Pivot nada mais é do que a tabela dinâmica no Excel. Ela primeiro chegou na ferramenta como um recurso adicional e 2 anos depois foi inserida como recurso da própria ferramenta. O Power Query, que ainda existe no Excel e também veio para o Power BI, é a nossa ferramenta onde é feito toda a parte de ETL, de ali os tratamentos dos dados, de forma bem intuitiva. Em ambas as plataformas, o Power Query é igual e ele também chegou como um recurso adicional e após uns anos foi acoplado dentro do Excel. E o Power View, por fim, é o espaço onde é criada todo o relatório, a parte visual, a esquematização de todos os indicadores que são criados. É, com isso, esses 3 recursos que todos começaram como recursos individuais e foram acoplados no Excel, pensou-se, por que não ter uma ferramenta que faz tudo isso com uma alta performance, que conecta com vários tipos de bases de dados, que tem um carregamento melhor, que é de forma mais intuitiva, que tenha quase nada de código, apenas lógica e raciocínio. E assim veio o Power BI, que é uma melhor ferramenta de self-service, que tem 2 linguagens disponíveis, que é a DAX, a mais famosa para a criação de métricas, já na parte de visualização, e a linguagem M, que está inserida dentro do Power Query, que é toda o código por trás do que é visto apenas em cliques de botões. É possível fazer passar por esses 2 meios e caminhos para se conseguir resolver ali. Uma limitação, ou talvez não, é que o Power BI só é usado com e-mail profissional ou de instituição de ensino. Se você não tem uma conta, de algum desses meios, não será possível fazer a criação da conta. Na forma de publicação para o ambiente online ou para uma forma pública. Você conseguiria apenas trabalhar no desktop. Alguns conceitos importantes, como o ETL, que a gente já vem falando aí desde a análise de dados, que é muito importante para ser feita no Power Query, que também é um ambiente que é possível fazer um pouco de tratamento, e as linguagens utilizadas do DAX e M. E o que é ETL? É a extração, transformação e o carregamento de dados. A extração é após aquela obtenção de dados no Power BI, onde a gente já comentou que pode ser conectada com diversas fontes de dados, as mais comuns é pelo Excel, CSV, um banco de dados, um site, tudo que é possível retirar algum dado, o Power BI conseguirá ler e transformará em tabela. Assim que ele carregar todos esses dados, ele levará direto para o Power Query, onde é possível fazer diversos tratamentos, alterações de nomes, alterações de campo, substituição de valor, adição ou exclusão de uma coluna, de uma linha, de várias linhas, alteração de um campo, que você adiciona caractere, exclui caractere, duplica colunas, tudo isso é possível fazer dentro do Power Query e aí depende muito do negócio e do que é pedido, vai muito dos nossos objetivos. Por fim, depois que estiver tudo correto, a gente consegue carregar, levando assim para a parte da visualização,
onde é feita toda a lógica com o DAX. Então, Power Query é onde a gente utiliza a linguagem M, não é necessário, não é obrigatório utilizar essa parte do código, pois todo o ambiente ali é super intuitivo e todos estão expostos de forma de botões onde pode ser clicável e apenas selecionando qual a coluna que é preciso, que você quer usar, se você quer transformar uma coluna ou quer adicionar uma nova coluna. Então, tudo isso é bem explicitado ali dentro de forma bem clara. Mas, para quem gosta também de aprender uma nova linguagem, é possível estudar um pouco mais do M, que é todo o código por trás, e qualquer dúvida, eles deixam sempre disponível no editor avançado o que está rolando ali, no back. É, e aí, após as conexões, aqui tem alguns exemplos do que a gente pode fazer: remover a coluna, alterar o tipo de dado, mesclar tabelas, também super importante, tudo que atenda à sua necessidade. Depois disso, a gente está preparado para ir para o DAX, que já está dentro no ambiente de visualização, onde é criado toda a lógica, todo o raciocínio, tudo que foi aplicado e combinado com a parte de negócios, a gente traz para cá com as funções, que a gente elencou algumas das mais comuns, que para todo tipo de métrica ou criação de lógica ali dentro do DAX é preciso utilizar elas. Algumas comuns, como a calculate, que é uma função super usada, em que dentro dela a gente seleciona uma expressão ou uma medida ou uma coluna e a partir dela faz um filtro ou exclui um filtro ou abrange um contexto, é onde a gente faz essa mudança de contexto. Nós falamos muito disso no Power BI, sobre mudanças de contexto, porque tudo isso depende da forma como você precisa e você quer olhar. A filter também, super importante, ela filtra uma tabela, então aqui a gente mostra quais são os campos que devem ser colocados dentro de cada função. Então a gente precisa sempre da tabela que vai ser usada, da expressão que vai ser usada, qual que é o filtro que eu quero considerar, qual o nome da coluna que eu quero considerar. Então aqui tem uma amplitude do que é possível fazer. A gente consegue fazer uma diferença entre datas como essa dates between, consegue também fazer contas simples como uma soma, uma contagem, média, e também coisas mais avançadas como ranqueamento. Eu preciso saber um top 5, top 10 de vendas, então eu vou utilizar a rank X, que é basicamente pegar a tabela, considerar uma expressão. Eu informo para o DAX: olha, eu quero que nessa tabela você pegue a expressão tal e que todos os valores mais altos sejam ordenados do maior para o menor. E aí o ranqueamento ele vai fazer isso, e vai me mostrar quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar, e por aí vai. Lembrando que a gente tem muitas mais outras funções disponíveis para o Power BI, e tudo está disponível no site da Microsoft. Pode pesquisar documentação Power BI, vai aparecer lá, e aqui embaixo a gente deixou o link também do que refere diretamente para as funções DAX. Sempre tem também atualizações e novas funções rolando por aí. Os dados qualificados é muito importante para que a gente cuide da coleta de dados, da organização, da limpeza, e que sempre esteja tudo limpo, padronizado, para você que vai usar, para a próxima pessoa que for consumir, para a gente mostrar isso para o usuário. Também melhora a performance, melhora o carregamento. Tudo isso é um conjunto de atribuições e recursos que facilita a vida de todo mundo, e assim faz aquela famosa boas práticas de criação de relatório. E como dicas aqui que a gente deixa um pouquinho são deixar colunas com informações únicas, linhas com informações únicas quando a gente está tratando de IDs, de informações mais sensíveis, né, como um CPF. É importante lembrar, não vamos trazer isso dentro de um relatório, mas sempre pensar em que informações que sejam únicas de um cliente, de uma venda, que a gente traga isso
unicamente para o Power BI, para melhorar o carregamento dele. Ele não é uma ferramenta perfeita, tem um número de linhas que ele vai conseguir carregar, então é sempre bom garantir que tenha informações únicas, uma base única, que se ela for no Excel também, que todos os dados fiquem numa mesma aba. É, é comum que quem faz uso de Excel e depois leve para o Power BI, que utilize várias abas, e o Power BI não vai ler tão bem isso. É importante que a gente agrupe tudo num lugar só para que ajude a leitura dele, toda a parte em que ele pegará aqueles dados e transformará em tabela para a gente. Valores em colunas também, lembrar que a forma como a gente visualiza no Power BI é diferente do Excel. A gente fala muito dessa diferença porque muitas pessoas vêm já do Excel, e o Power BI já tem um outro tipo de formato, que é o formato colunar. E quem tem certeza dos dados, né, tem confiança nas sugestões que vai fazer. Se você conhece bem a base, foi você que construiu o relatório, com certeza vai agregar bastante para o negócio e conseguir ajudar nas tomadas de decisões. E como aprender mais? Então, aqui a Microsoft, como a gente já comentou, é uma ferramenta muito ampla, além de toda a parte do Power Platform, do Power BI, de todos os outros que oferecem, eles também dão uma aprendizagem orientada. Então, neste primeiro link, ele tem a parte do Learning. Para quem quer pesquisar também, é só pesquisar Microsoft Learning, onde tem diversas trilhas de estudos, tanto para análise de dados, tem também para outras áreas de dados, como ciência de dados, engenharia de dados, também para ferramentas específicas, o próprio Power BI, a Azure, e também a própria Power Platform. Então tem diversos tipos, todos eles com informações, com exercícios, com conteúdos diversos, tudo de graça. Então vale muito a pena dar uma passada. A galeria de exemplo também, para quem quer se aprimorar, quer conhecer mais quais são todas as possibilidades que podem ser feitas no Power BI. Este segundo link, ele mostra aí alguns exemplos de datasets. E a documentação, que a gente sempre bate muito na tecla aqui, leve como guia de bolso. Documentação é super importante, além de ajudar nas informações que já existem, de passo a passo, de guia, de informações úteis, de relembrar algumas coisas, as funções dos DAX, das que já existem, de modelos, exemplos, também as que vão sendo adicionadas com o tempo. Ainda tem toda a atualização mensal. Então, como que a atualização mensal é feita? Todo mês o Power BI é atualizado de alguma forma, com novos recursos, novos tipos, novas conexões, novos tudo. E aí, e tudo isso é proporcionado pelo uso. Basicamente, os próprios usuários dão feedback de uso para a Microsoft, e muitas delas são ouvidas e são aplicadas aqui dentro. Então, vale muito a pena dar uma passada, ler a documentação e também dar sugestões para a ferramenta, para a plataforma, porque isso com certeza em algum momento pode ser agregada dentro da plataforma. Indo para o nosso calendário do semestre, nós vamos trabalhar com uma introdução à análise de dados, em que faremos um acompanhamento de todo o processo de análise de dados, do dia a dia de uma análise de dados, desde quando a gente recebe uma demanda até quando a gente faz a entrega deste projeto. Então, em primeiro, que a gente vai liberar a nossa aula inaugural, que estamos gravando hoje, na segunda-feira, uns dias antes da primeira aula. E nossa primeira aula vai ser no dia 13, na quinta-feira, às 19 horas, sobre refinamento e Power Query. O que é isso? O refinamento é um bate-papo que tem-se entre o analista de dados e o analista de negócios, o time de negócios que está requisitando a demanda. E nós vamos simular um bate-papo na aula de como seria essa conversa, em que o analista de dados faz algumas perguntas para entender melhor o público, como deve se comunicar, qual que é a frequência, se faz sentido um dashboard,
como que os dados vão ser usados, quem vai usar, como e para onde vai ser usado, se mais alguma pessoa vai consultar, quais são as tabelas, se é preciso buscar esse dado com outra área, tudo isso é feito na pré-conversa, que é mais ou menos um levantamento aí de todas as informações disponíveis da pessoa para o analista, para evitar retrabalho, para que não seja preciso conversar novamente durante o processo e desenvolvimento ali dos dados. Então, a gente depois vai disponibilizar um checklist também, mas perguntas como qual é a frequência que você vai utilizar, você vai fazer o que com esses dados, vai ser preciso fazer o download de alguma tabela e será levado para um PowerPoint, por exemplo. É, quem vai ver esses dados depois, algum chefia, o C-level, o dono da empresa, ou não, os próprios analistas do dia a dia vão consultar. Tem preferência de layout, de modelo, já tem algum visual em vista, gostaria que a gente usasse a identidade visual da empresa, precisa qual a sua disponibilidade aí para essa demanda, como que se é urgente. Então, tudo isso a gente vai levantar na nossa simulação, para no final, já assim que rolar o papo com o analista, a gente já vai passar para o Power Query, trazendo nossa base de dados, em que fará todos os tratamentos possíveis no Power Query, que tudo pautado em cima dos objetivos e das necessidades faladas pelo time de negócio na simulação da conversa. Isso é o nosso dia a dia, é o real mesmo que acontece. E após isso, depois da base preparada, a base tratada, será levada para o DAX, onde vão ser exploradas aí todas as funções, algumas do que a gente já mostrou, para criar essas métricas, tudo usando a lógica do negócio, para melhorar a visão do negócio, para sugerindo insights, ajudando na tomada de decisão, tudo isso, para a pessoa que for utilizar conseguir ver todos os indicadores precisos. Em seguida, no dia 27, a gente vai fazer uma aula de introdução à visualização. Que é isso? É basicamente um início, o nosso processo de construção de um dashboard. É sabido que ninguém faz um dashboard de cara, a gente tem todo um processo de despertar da criatividade, de pensar no layout, de conversar sobre os visuais, sobre o que vai ser adotado, o que não vai ser adotado. Então, para isso, nós vamos fazer uma aula mostrando quais são os sites, quais são os lugares onde a gente busca para ver melhor sobre as áreas, para falar com alguém, para entender melhor e tudo isso para fazer essa construção aí da visualização, que será a aula do dia 3, onde nós terminaremos todo o dashboard em que mostrará os recursos visuais, as técnicas, o background, tudo isso finalizando com sucesso já no mês de novembro. E aí, para quem quiser participar da nossa proposta de sempre, que é o desafio do Power BI, nós vamos dar 2 semanas para a construção desse dashboard que a gente vai fazer em todas as aulas. Então, lembrando que esse projeto ele é completamente prático, então nós não vamos passar teoria, a gente vai entrar no Power BI direto em cada aula e vamos fazer junto com vocês. E vamos dar uns dias a mais para vocês terminarem esse projeto e nos enviar. Quem enviar vai poder talvez aparecer na nossa live do Power BI que vamos fazer no final de novembro, em que primeiramente faremos uma simulação de uma apresentação, então com o dashboard pronto, como que eu analista me porto, como que eu vou apresentar isso para o time de negócio, como que eu vou vender meu filho, como que eu vou fazer isso? E também a gente vai aproveitar para mostrar os melhores projetos de quem enviou. Quem também enviou, além de poder aparecer na nossa live também, vai receber os certificados que a gente vai emitir esse semestre, que são selos compartilháveis, são
selos em formato de imagem, em que confere a habilidade, que no caso vai ser introdução à análise de dados, assim como também esse lindo projeto que a gente está fazendo. Então, para ficar elegível, precisa enviar para a gente o arquivo e participar das aulas. E é isso, a gente também vai dar um plus aí, assim, sempre aparecemos com novidades, então nosso plus da live vai ser uma participação especial de uma colega da área que mostrará um pouco do Power Automate. Como a gente vai estar nessa simulação de apresentação, o resto do nosso time de Power BI estará aí fazendo perguntas do que o time de negócio faria, nós vamos perguntar algumas coisas que vão encaixar para fazer uma automatização de processo. E assim a gente vai introduzir um pouquinho do assunto para vocês de Power Automate. Acho que vai ser bem legal e bem instrutivo, então espero que todo mundo goste. E aí, esse é o nosso projeto do semestre. Qualquer dúvidas e discussões, podem nos mandar mensagem. A gente está no canal, nosso canal na comunidade Mulheres em Dados é o Desafio Power BI. Então pode mandar pelo Discord, também pode mandar no nosso e-mail, no LinkedIn, pode entrar em contato com a gente, é só perguntar e a gente te espera aí no dia 13 na nossa primeira aula. E obrigada.